Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Toxicologia em Debate. O nosso tema de hoje é toxicologia regulatória. O meu nome é Fernanda Werther, eu sou farmacêutica, toxicologista e consultora na Íntegra Consultoria. O meu foco é na área regulatória farmacêutica. Eu atuo principalmente com o ICH-M7, que é o guia para avaliação de risco de impurezas mutagênicas em medicamentos, e também com qualificação de impurezas, e também tenho experiência com DMFs, que é a documentação de qualidade do insumo farmacêutico ativo. Hoje eu também sou coordenadora do grupo especializado em toxicologia regulatória da SP-Tox, e nesse episódio a gente vai compartilhar um pouco sobre esse grupo e o que é a toxicologia regulatória nas diferentes áreas. Então, a gente tem participando aqui hoje com a gente o Everson Fialho, que vai apresentar o tema aplicado na indústria farmacêutica, a Cristiana Correia, trazendo a experiência no setor agroquímico, o Marcelo Vieira, que vai trazer o ponto de vista da indústria de cosméticos, e a Fernanda Salles, para trazer a perspectiva da indústria de dispositivos médicos. A gente vai fazer uma conversa bem leve aqui hoje, então cada um vai falar um pouquinho da sua experiência, como que é a aplicação da toxicologia regulatória em cada área. E então a gente vai começar com uma apresentação bem breve de cada um. Eu vou pedir para o Everson começar, e aí depois os outros podem seguir na sequência. Bom, eu queria agradecer o convite em estar participando do podcast. Eu me chamo Everson, eu sou farmacêutico, fiz o doutorado em toxicologia pela Universidade de São Paulo e uma especialização em pesquisa clínica pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa, e atualmente eu atuo como toxicologista no grupo Iperafarma, sendo que o setor de pesquisa e desenvolvimento de novos projetos, ele está localizado na Brain Pharma, que fica aqui em Barueri. A minha experiência em toxicologia, nessa parte regulatória, e dentro do setor de pesquisa e desenvolvimento, envolve todos os aspectos relacionados à avaliação de segurança do medicamento, e que eu acho que vai ficar mais clara quando a gente estiver, de fato, discutindo sobre a atuação do toxicologista nessa área. Obrigada, Everson. Cristiana? Olá, primeiramente eu quero agradecer o convite de estar aqui participando, né, e do podcast e do grupo, né, de trabalho aí nessa área, porque é uma área bastante, eu considero não nova, né, porque a gente trabalha com toxicologia regulatória há muito tempo, mas que hoje realmente a gente está vendo essa maior interesse, maior definição aí, né, desse profissional. Então, eu sou farmacêutica também, eu tenho mestrado e doutorado em toxicologia também pela USP, também tenho curso de toxicologia analítica na Unicamp, né, que foi meu primeiro curso quando eu iniciei aí, o interesse pela área. Depois fiz outros cursos aí de especialização nessa parte de avaliação do risco, e trabalhei por 28 anos ou mais numa empresa de consultoria, que foi a Planitox, e hoje eu estou trabalhando de forma independente, né, como consultora, e trabalho especialmente nessa área de agroquímicos, né, que é uma área que demanda muito o trabalho aí do toxicologista, né, na avaliação crítica e definição aí das substâncias que podem estar sendo registradas aqui no Brasil, comercializadas, e também outras áreas, né, a parte de alimentos, a gente tem muita demanda hoje em dia, suplemento alimentar, então é uma área bastante vasta, bastante interessante, né, porque hoje nosso órgão regulador, ele está tendo um caráter bastante rigoroso e bastante técnico em relação a isso, então é um prazer estar aqui hoje, a gente vai discutir um pouquinho mais a fundo daqui a pouco, quando eu for falar da minha área. Obrigada. Obrigada, Cristiana. Marcelo? Gostaria de agradecer também pelo convite para participar do podcast e do grupo também. Gostaria de ressaltar a importância do grupo enquanto a gente se encontrar, enquanto toxicologistas, a gente se reconhecer como tal, como profissionais e para engrandecer o setor e a gente entender quais as particularidades de cada setor também. Então, eu sou o Marcelo, eu sou toxicologista
de cosméticos, sou médico veterinário, com quase 10 anos de pesquisa na Faculdade de Farmácia da UFG, em Goiás, com foco em métodos alternativos para evitar o uso de animais, e com experiência com 2 anos na Natura, com avaliação de matérias-primas vegetais, e hoje sou da Kimberly-Clark, faço avaliação de produtos cosméticos e absorventes também. Obrigada, Marcelo. Fernanda? Boa tarde, eu sou a Fernanda Salles, também agradeço pela oportunidade de estar aqui no podcast, também fazendo parte do grupo especializado da SB Tox. Eu sou bióloga de formação, eu sou toxicologista, desde a iniciação científica eu trabalhei com toxinologia e bioprospecção de fármacos, aí depois eu trabalhei em CROs como diretora de estudos de testes em vivo de toxicologia, né, para diversos segmentos, para agroquímicos, dispositivos médicos, medicamentos, e atualmente eu estou trabalhando, sou sócia fundadora da ToxReg, que é a minha consultoria, com foco em dispositivos médicos. Obrigada, Fernanda. Muito obrigada a todos os participantes, né, pelas apresentações, e vamos falar então de toxicologia regulatória. A nossa primeira pergunta vai para o Everson. Então, conta para a gente um pouco sobre a área farmacêutica. Por que a toxicologia regulatória é importante? Como que você espera que o grupo especializado em toxicologia regulatória pode atuar nessa área? Ok. A toxicologia regulatória na área de medicamentos, embora ao longo do tempo, ela sempre esteve inserida, né? Principalmente quando a gente fala dos aspectos de estudos pré-clínicos com a molécula ativa, a toxicologia, como ciência mesmo, ela só foi inserida na indústria farmacêutica nos últimos anos. Então, a gente teve alguns marcos regulatórios que acabaram obrigando as empresas a terem um profissional que atua diretamente nessa frente. E aí, nesse sentido, a gente teve como marco regulatório a RDC 53, que foi uma RDC que hoje já foi substituída por uma nova regulamentação, que é a 964, mas essa antiga RDC, foi nela que se iniciou a necessidade de se avaliar a segurança de impurezas. Então, pensando principalmente de produtos de degradação que surgem ao longo da estabilidade dos medicamentos. E, a partir desse documento, as empresas começaram a fazer uma avaliação toxicológica desses componentes no produto e a fazer de fato, a fazer uma avaliação de risco para definir limite, que essas impurezas se encontravam em limites seguros. A partir da RDC 53, outras normativas foram sendo criadas, então, posteriormente, a gente teve um direcionamento maior por meio da publicação do ICHM7 para avaliação de impurezas mutagênicas. Depois a gente teve outras resoluções direcionando um olhar para a necessidade de avaliação de risco, pensando em contaminação cruzada na linha produtiva. Então, essa resolução ela veio discutindo a necessidade de se definir limites de exposição baseado em saúde, que é o que a gente chama de PDE. Paralelamente, a gente também teve casos identificando a presença de nitrosaminas em medicamentos e a necessidade de construção de guias e de normativas para avaliar a toxicidade desses compostos, e hoje a gente tem grupos de trabalho e o conhecimento acerca da toxicidade desses componentes, que embora já sejam relatados como tóxicos desde a década de 50, 60, essa necessidade de controle ela só surgiu
a partir de 2018, 2019. E a gente tem outras resoluções que embasam aí a atuação do toxicologista na indústria farmacêutica. E eu acho muito interessante a gente falar que o desenvolvimento de um medicamento na indústria farmacêutica, ele envolve 3 pilares fundamentais que você tem que avaliar, que são os aspectos de segurança, os aspectos de qualidade e os aspectos de eficácia. E o toxicologista, ele acaba tendo atuação direta nessas 3 frentes. A atuação, no caso da segurança, o toxicologista ele está inserido com uma maior demanda de trabalho, mas acaba tendo interface com essas demais áreas, e essas interfaces, elas envolvem diferentes equipes profissionais. Então, você tem o toxicologista vai ter uma interação com a equipe da estabilidade, do desenvolvimento analítico, com a equipe de documentação técnica, de suprimentos, de pré-formulação e assim por diante. E se a gente fosse estratificar a atuação do toxicologista dentro da indústria farmacêutica, a gente poderia dividir essa atuação em 2 frentes. A avaliação de risco toxicológico associado ao IFA, que é o insumo farmacêutico ativo, e a avaliação de segurança ou de risco toxicológico associado ao produto acabado. Então, a gente teria essas 2 frentes de atuação, e dentro dessas frentes de atuação, você tem diferentes demandas que vão surgindo de acordo com que o projeto vai evoluindo dentro do setor de pesquisa e desenvolvimento. Eu acho que também é importante a gente dizer que a atuação do toxicologista, ela não é muito bem estruturada dentro da indústria farmacêutica, porque isso depende muito da visão estratégica do setor de pesquisa e desenvolvimento que esse profissional ele está inserido. Por exemplo, o toxicologista, tem empresas que a ação do toxicologista frente ao insumo farmacêutico ativo, ela é muito de um suporte técnico, enquanto que outras companhias, você tem uma visão mais estratégica e o toxicologista atua de forma mais proativa, fazendo a avaliação toxicológica das impurezas que são descritas no insumo no dossiê do fabricante do insumo farmacêutico ativo. Então, a gente tem essas particularidades. E aí, quando a gente fala de segurança do insumo farmacêutico ativo, o toxicologista pode atuar na avaliação de risco toxicológico de impurezas e de produtos de degradação associada à molécula ativa. Então, como são rotas sintéticas, na maioria das vezes o IFA, ele é sintetizado por rotas sintéticas, você acaba tendo um perfil de impurezas conhecido naquele material. E, em função disso, você tem que fazer uma avaliação de risco, de fato, de quais são as impurezas que são potenciais e quais são as impurezas que realmente estão presentes nesse produto. E, nesse caso, você vai direcionar, você tem guias que direcionam a avaliação, então você tem guias que estão relacionados ao controle de solventes residuais, outros guias que direcionam ao controle de impurezas elementares, você tem um guia que trata especificamente da avaliação de mutagenicidade, que é o ICHM7, e você tem um guia que trata da avaliação toxicológica e define limites de segurança quando você fala de uma impureza orgânica que não é mutagênica, que é o ICHQ3A, por exemplo. E você também pode ter o toxicologista pode atuar frente a alguma necessidade da avaliação de risco toxicológico do próprio insumo farmacêutico, pensando em dados de estudos pré-clínicos e assim por diante. Isso quando a gente fala de empresas que, de fato,
trabalham com inovação. No Brasil, as empresas nacionais elas têm um olhar muito mais direcionado para a produção de medicamentos genéricos. Então, essa atuação do toxicologista frente a estudos pré-clínicos, condução, contratação de estudos pré-clínicos, ela é muito mais limitada, e aí essas demandas elas surgem pontualmente. Agora, quando a gente fala do produto acabado, o leque de atuação do toxicologista, ele se amplia. Então, o produto acabado, quando você fala de avaliação de segurança, você pode direcionar a atuação do toxicologista para avaliação de risco toxicológico de excipientes que vão ser utilizados nessas formulações. Então, por exemplo, esse profissional vai ter uma ação direta junto à equipe da pré-formulação e do farmacotécnico. Você também pode ter, paralelamente, à medida que a fórmula, o produto, ele vai, vamos dizer assim, durante o desenvolvimento do medicamento, você tem o desenvolvimento de uma forma farmacêutica e você vê viabilidade daquela forma farmacêutica, o toxicologista ele vai atuar ali juntamente com a equipe do desenvolvimento analítico e da estabilidade para avaliar a toxicidade dos potenciais produtos de degradação desse produto acabado, desse produto formulado. Paralelamente, pode surgir alguma demanda, onde o toxicologista ele vai atuar, por exemplo, na avaliação de segurança de um dispositivo médico. Se você já coloca isso na linha de produção, você tem a necessidade de avaliar o risco toxicológico de uma contaminação cruzada, pensando no processo de validação de limpeza e avaliação de segurança dentro das linhas produtivas. E quando a gente direciona esse olhar para a avaliação de impureza, assim como no IFA, você tem um leque muito grande de atuação do toxicologista no cenário de avaliação de risco toxicológico de impurezas. Então, nesse caso, você também vai ter a necessidade de avaliar o potencial mutagênico dos produtos de degradação. Dependendo dos limites que esses produtos de degradação eles atingem ao longo da estabilidade, você vai ter a necessidade de avaliar o perfil toxicológico desses compostos, e aí a gente está expandindo a avaliação de segurança para aspectos de toxicidade geral, ou seja, qualquer outro desfecho toxicológico que não seja a mutagenicidade e a carcinogenicidade. Como você está falando de um produto que vai ser armazenado e acondicionado dentro de um sistema de embalagem, atualmente você tem a necessidade de avaliar o risco de contaminação com componentes desse material de embalagem, que são os extraíveis e os lixiviáveis. E você também pode ter a atuação frente a aspectos de exposição ocupacional, uma vez que as linhas de produção envolvem a manipulação aí de substâncias químicas. Então, é uma área que ainda está em desenvolvimento dentro das indústrias farmacêuticas, mas que ao longo dos próximos anos, certamente, esse profissional, esse toxicologista vai ser inserido nesse cenário de exposição ocupacional. E uma coisa importante que eu acho que vale a pena a gente pontuar é que quando a gente fala da atuação do toxicologista dentro do setor de pesquisa e desenvolvimento, você tem essas diferentes áreas de atuação. E um ponto forte, por exemplo, que eu identifico aqui na Brain Pharma, é uma interface muito forte junto à área médica. Então, hoje a gente tem desenvolvido uma atuação muito intensiva com projetos
que vão ser conduzidos em termos de estudos clínicos, né, estudos clínicos de fase 1. Então, quando a gente fala, por exemplo, de uma associação de duas moléculas ativas que ainda não são comercializadas em associação. A gente tem atuado nessa frente, pensando assim, em estudos de possíveis interações farmacocinéticas entre esses dois ativos, o que ainda é desconhecido em literatura. Então, o toxicologista ele vai acabar atuando junto a laboratórios terceiros para a elaboração de algum protocolo experimental que cubra os gaps de conhecimento envolvido aí acerca desse tipo de interação e qualquer outra demanda que envolva a avaliação de segurança do produto acabado. Eu acho que, nesse primeiro momento, acho que a gente acabou falando todas as frentes de atuação do toxicologista, embora a gente poderia detalhar um pouco mais, mas eu acho também interessante a gente pontuar que o toxicologista, quando ele está inserido nesse cenário, ele tem a possibilidade de participar de diferentes grupos de trabalho, como por exemplo, grupos internacionais. Hoje, por exemplo, a gente tem grupos do ICH que são responsáveis pela elaboração de normas que vão entrar em vigor e que vão ser utilizadas pelas agências regulatórias como respaldo técnico e sanitário para que elas desenvolvam produtos e medicamentos que, de fato, sejam seguros, apresentem qualidade e eficácia comprovada. Então, acho que a gente vê a inclusão dos toxicologistas nesses grupos de trabalho e a necessidade dessa inclusão como algo que traz muito, agrega muito na carreira profissional desses profissionais. Perfeito, Everson. Muito obrigada por trazer a tua experiência, e realmente na área farmacêutica são muitas frentes, né, que o toxicologista pode atuar, e é legal também isso que tu falou de como às vezes muda para cada indústria a forma como está estruturado, né, onde que o toxicologista atua, mas é legal a gente saber que está crescendo muito, né, a atuação do toxicologista nessa área farmacêutica. E agora pensando na área de agroquímicos, Cristiana, por que você considera a toxicologia regulatória importante, né, nessa área? Quais são os principais locais de atuação do toxicologista regulatório dentro da área agroquímica? Tá ótimo. Não, escutando o Everson falar, eu comecei a fazer um paralelo com a parte dos agroquímicos, né? Então, a gente vê que é muito semelhante essa questão de você primeiro trabalhar com os ativos, avaliar a questão de impureza, e aí, num segundo momento, o produto formulado, né? A diferença, né, que eu consigo visualizar, até escutando o Everson falar um pouco, é que existe muito preconceito em relação ao uso dos praguicidas, que ninguém quer, que nem um medicamento, é um item essencial, né, para doenças, tratamentos. Agora, o praguicida, né, que a gente costuma falar, o agroquímico, ele tem esse preconceito de você falar, eu gostaria de comprar alguma coisa que não tivesse, mas a gente tem que ter essa consciência que eles são itens essenciais, né, para a gente ter alimento suficiente para toda a população, eles são essenciais também, né, para o crescimento. Quer dizer, eu não consigo fazer uma agricultura gigante aí, né, para uma série de itens, se eu não fizer o uso desses artefatos, né, que é o uso de fungicidas, inseticidas, herbicidas, né? Então, é uma série de produtos que eles têm uma importância fundamental. Então, assim, a partir desse conhecimento, é claro, né, a gente fala, gostaria de ter minha cultura aqui sem nada disso, mas a gente não tem como. Então, aonde que esse papel do toxicologista regulatório vem, e aonde vem a preocupação da nossa agência regulatória na hora de permitir o uso ou não de um produto aqui no Brasil, né? Então, é exatamente aí que tem essa atuação que eu considero
era extremamente importante. Então, num momento inicial, seria a parte da avaliação dos ingredientes ativos, que a gente chama, né, para o praguicida, e eu posso falar para vocês, quando a gente pega os estudos pré-clínicos, a lista de estudos pré-clínicos obrigatórios a serem conduzidos, ela às vezes é maior que a de medicamento, para você ter uma ideia. Então, tamanha é a preocupação de você não colocar no mercado um produto que tenha uma questão de teratogênese, uma questão de carcinogênese, né? Então, eles são extremamente estudados, né? Então, hoje em dia, cada vez mais, com os modos de ação, a gente hoje não se limita só aos estudos, né, de toxicidade aguda, subcrônica, crônica, toxicidade para reprodução, para o desenvolvimento, carcino, neuro, agora ainda a gente tem imuno, toxicologias desenvolvidas, a gente tem os mecanismos de ação, né, por que está acontecendo aquele determinado efeito, se há o aparecimento de câncer no animal, vamos investigar se isso aconteceria para o homem, para ver a relevância humana. Então, é um papel que o toxicologista tem que estar inserido para estar entendendo, discutindo e avaliando realmente se é um produto que pode estar sendo comercializado ou não. Muitas vezes a gente tem uma legislação muito restritiva aqui no Brasil. Às vezes o produto é comercializado fora e aqui no Brasil ele não passa no crivo da nossa agência regulatória, né? Então, hoje mudou um pouco a legislação, né? No passado mudou a legislação, antigamente era proibido, totalmente proibido, se ele tivesse potencial de carcinogenicidade, mutagênese, desregulação endócrina, que também é um item muito discutido hoje em dia. Então, se ele tivesse algum nicho relacionado, ele já parava nesse início, ele não evoluía para o produto formulado. Hoje a legislação mudou um pouco, mas ainda continua o crivo de você avaliar o risco, então você vai ter que ter os níveis, né, as doses aí que você vai selecionar para que tragam, né, segurança aí, como se fosse uma dose de referência em saúde, né, que ela não pode ser ultrapassada, e você vai avaliar o risco, ver quanto que a população vai estar exposta do seu produto formulado. Então, aí você vê que esse conhecimento da toxicologia regulatória, ele é essencial. E a nossa própria legislação, ela foi evoluindo, tá? A legislação brasileira foi evoluindo nesse conhecimento científico e ela foi se adaptando. Então, eu sempre falo, né, então, às vezes a questão regulatória impulsiona a toxicologia regulatória, e às vezes a toxicologia regulatória, com a sua evolução no conhecimento, ela impulsiona a regulamentação, que ela também tem que ser alterada em função do conhecimento científico que está sendo gerado. E, então, assim, é muito importante. E aí, quando você vai para o produto formulado, aí você vai avaliar o risco, né? Então, você vai avaliar o risco para o seu trabalhador no campo, para as pessoas que moram ao redor, para as pessoas que estão passando por acaso ali, né? Então, e também para a população que vai estar comendo um alimento que pode ter o resíduo daquele praguicida. Então, isso tudo hoje está muito bem regulamentado pela nossa agência, até agora a gente está aguardando novos guias aí para a parte de avaliação do risco ocupacional, mas assim, sempre com uma preocupação muito grande de trazer segurança no uso para a população. Então, eu acho que esse é o principal papel, né, da toxicologia regulatória aí. E eu acho que em questão de locais de atuação, né, do profissional nessa área de agroquímicos, nós temos muitos toxicologistas inseridos nas indústrias, né, de agroquímicos. Então, tem muita empresa contratando toxicologistas, exatamente porque tem que ter essa frente de conversa com a Anvisa, né, com o agente regulador. Então, a gente tem muito toxicologista trabalhando na indústria de agroquímico, e é a mesma coisa também que o Everson falou, a gente tem as indústrias, muitas indústrias aqui no Brasil, que geram, né, que desenvolvem produtos. Então, vem com um produto ativo novo e vai registrar aqui no Brasil. Mas nós também temos muitas empresas que só têm o genérico, né, que ela vai vender um produto formulado com um composto que é genérico, então que ele não tem os dados do seu ativo, mas ele vai ter que passar por toda essa avaliação do risco,
né? Vai ter que ser mensurado o risco. A avaliação da bula, das recomendações de bula e rótulo, ela vai ser essencial para a gente construir o quanto de exposição que a minha população vai estar exposta, o meu trabalhador, né? Então, tudo isso vai ser muito importante para a gente fazer. Então, uma atuação muito grande. Acho que também a gente tem muitos toxicologistas trabalhando na própria agência regulatória, né? A Anvisa ou outras agências, né, sanitárias, aí ela requer também um profissional com esse conhecimento, né? Ela, para estar lá dentro avaliando, ela tem que ter um background, né, adequado em toxicologia regulatória. Então, na parte, então, né, do serviço público de regulamentação é um local de atuação importante, e eu considero também que a academia, né, ela tem, às vezes, uma contribuição até na realização de estudos, os laboratórios que conduzem os testes, né, para avaliação de toxicidade, tanto para o produto técnico, né, o ingrediente ativo, como para o formulado, a gente tem bastante profissionais que estão atuando nos laboratórios que a gente tem aqui no Brasil, né, que não conduzem toda essa gama de estudos, mas pelo menos aqueles mais requeridos. E as consultorias, né, que eu acho que hoje também foi um nicho muito grande da assessoria, porque às vezes a empresa não quer ter um toxicologista lá, então ela vai chamar um expert, né, que tenha bastante domínio, e vai ajudá-los num momento específico aí de uma demanda, de uma exigência. Então, eu acho que é um campo bem grande, acho que cresceu bastante também a área de consultoria nessa área agroquímica, né? E é uma área bastante interessante, porque é muito dinâmica, né? A gente tem que estar estudando constantemente, porque é uma evolução, acho que para todos nós aqui, né? Então, é isso, acho que para o início aí de conversa, de mostrar um pouquinho, eu acho que era isso que eu tinha para falar. Obrigada. Obrigada, Cristiana. Muito interessante e legal esse paralelo também, né, com a indústria de medicamentos, como a gente vê semelhanças, né, entre as duas indústrias, e que bom saber também que a gente está evoluindo, né, nas regulamentações mais baseadas em avaliação de risco, que é uma coisa que eu acho que vale para todas as indústrias, né, que a gente está falando aqui hoje, é a base, né, o Paracelsus estaria feliz também de saber, né, que está todo mundo sempre mantendo em mente que a dose que faz o veneno, independente da situação que a gente está inserido. E vamos falar um pouquinho de cosméticos, então. Marcelo, qual que é a importância da toxicologia regulatória na indústria de cosméticos e quais os principais desafios dessa área? Então, a toxicologia de cosméticos ainda é um bebê no Brasil. A toxicologia regulatória no Brasil ainda é um bebê. Porque enquanto eu vejo o Everson falando de farma, a Cris falando de agro, e a Ferva também vai falar sobre dispositivo médico, no cosmético ainda o mercado é restrito por uma questão regulatória. Porque a Anvisa, na própria RDC, que fala sobre segurança de cosmético, ela desobriga a avaliação da maioria das categorias. Aliás, ela nem cita avaliação de segurança na RDC. Então, hoje nós temos poucas empresas que têm profissionais dentro do seu quadro de funcionários para fazer a avaliação de segurança de cosméticos. Temos pouquíssimas consultorias para cosmético, justamente por esse cenário regulatório. E fazendo um paralelo entre os modelos da União Europeia e dos Estados Unidos, a gente pode ver que a gente entende que no Brasil está no meio termo, onde a União Europeia ela exige que 100% dos produtos tenham avaliação antes de serem colocados no mercado. Os Estados Unidos é um modelo mais liberal, mas que tem uma judicialização maior. Então, a empresa é responsabilizada de forma rigorosa lá, quando acontece algum problema. Mesmo com o MOCRA hoje, que é a modernização do regulamento para cosmético nos Estados Unidos, ele não cita avaliação de segurança.
mas já está aumentando o rigor, já está aumentando a responsabilidade, definindo melhor as responsabilidades da indústria, da marca que coloca os produtos no mercado, né? E hoje, e não que o nosso modelo seja ruim, mas eu acho que a gente precisa entender o que diz o regulamento, o que diz a RDC 907, o que ela diz para a gente harmonizar o entendimento, até porque a gente tem um grande problema de confundir risco com perigo. Hoje, a maioria das indústrias, a maioria das pessoas, a maior parte das pessoas entende como avaliação de segurança um teste de irritação e sensibilização, o HRIT, como sendo avaliação de segurança. E o que é eticamente questionável, a gente expor voluntários a fórmulas que não sofreram, que não passaram por uma avaliação de segurança antes. O teste clínico, ele é para fechar a avaliação feita em cima dos ingredientes e das impurezas. Isso a gente está falando de endpoints, de reações tópicas na pele, mas também a avaliação de segurança de cosmético leva em consideração carcinogenicidade, mutagenicidade. Então, se a gente não tem essa avaliação nem para irritação e sensibilização, quiçá para essas outras reações sistêmicas internas que a gente pode estar exposto. E aí também tem uma grande discussão entre o cosmético, ele é enxaguável, ele tem um menor risco para a saúde humana. Perfeito. Tem mesmo, mas aí a gente já entra para uma outra seara, que é a avaliação ambiental, que na União Europeia hoje está começando a essa discussão ser mais aprofundada, que é mais aplicado para os enxaguáveis, né? E no Brasil ainda a gente está engatinhando na saúde humana, que a gente tem os cremes, as pomadas para cabelo, que a gente teve, né, mais de 3 mil casos de lesões oculares graves, incluindo cegueira, né, temporária, que são reações graves e são inaceitáveis. E eu, enquanto toxicologista, né, de cosmético, entendo que falta ainda a gente aprofundar na discussão e, principalmente, voltar para termos básicos, conceitos de risco e de perigo, entender melhor quais são as consequências, e a gente entender qual que é o nosso cenário regulatório e se a gente está confortável com isso. Então, para que rumo que a gente vai? A gente vai ser um mais liberal, voltando para o modelo dos Estados Unidos, a gente vai ser um modelo mais conservador da União Europeia. Não que a União Europeia não tenha seus problemas, tem seus problemas, mas é um modelo que controla melhor o que as empresas, o que as marcas colocam no mercado. Perfeito, Marcelo. Muito obrigada, e eu não imaginava que fosse assim, então foi um aprendizado para mim também entender essa diferença, né, da indústria dos cosméticos e como é importante o toxicologista atuar fortemente nessa área também, né, para a gente, como a Cris falou, motivar a evolução da regulamentação com base na ciência, né, o oposto também acontece, mas obrigada mesmo por compartilhar a tua experiência. E, para finalizar, vamos falar de dispositivos médicos. Fernanda, quais são as avaliações que o toxicologista faz no dia a dia, atuando nessa área, e quais os desafios que você encontra? Então, eu também, assim como a Cris fez um paralelo enquanto os colegas falavam, eu também fiquei imaginando aqui. Eu acho que, diferente de farma, que faz um tempo que o toxicologista já entrou na indústria, né, de agroquímicos também, que o toxicologista já está há um tempo, para dispositivo médico, isso é um tema que sempre existiu, mas é novo. Então, com esse nome, com essa roupinha que ele está, com essa carinha que está hoje, é bem novo para dispositivo médico. A gente teve, em 2023, a publicação de uma norma que daí ela fala para a gente sobre um tipo de avaliação que a gente tem que fazer, né, de risco,
E aí traz essa questão do profissional qualificado e esse tema da toxicologia tão forte, né? Então, para dispositivo médico, o toxicologista, ele pode atuar nessa fase de desenvolvimento do produto, né, do projeto, pensando no que vai ser feito, qual é o uso pretendido desse dispositivo médico, sempre com foco na segurança. Então, diferente de farma, né, que o Everson falou, que pensa em segurança, qualidade e eficácia, para dispositivo médico, a gente sempre vai ter foco na segurança, tanto do paciente quanto do usuário. Então, essa é uma diferença, né? A gente sempre pensa bem quem é que vai utilizar, né? Que vai ou aplicar aquele dispositivo médico, mas a gente não tem ainda para dispositivo médico essa segurança ocupacional e de meio ambiente. A gente sabe que tem grupos da ISO que estão trabalhando nessa questão de ESG, mas isso ainda não chegou na prática do dia a dia. Então, a gente consegue pensar na avaliação do usuário e do paciente, atuando na avaliação da segurança biológica desses produtos. Isso a gente vai considerar, então, dados de segurança das matérias-primas que são utilizadas, avaliar os potenciais impactos do processo de fabricação para a produção, né, desse dispositivo. Aí, nisso, a gente tem que considerar também os dados de embalagem e de esterilização, quando esse produto ele é esterilizável, né, vendido esterilizado. E isso tudo a gente faz pensando em todos os desfechos que são aplicáveis de acordo com o uso pretendido daquele dispositivo. Então, o que rege, basicamente, a avaliação de segurança de dispositivo médico, e onde o toxicologista atua, é a ISO 10993, que é uma série de normas, e aí lá a gente tem, né, quais são os desfechos que são aplicáveis de acordo com o uso pretendido do produto. E aí, então, a gente busca esses dados de literatura para responder, né, para cobrir esses desfechos. Porque mesmo que a gente parta, né, de matérias-primas que elas são biocompatíveis, que o nosso objetivo é provar que esse dispositivo ele é biocompatível, significa que ele não vai ter um risco não aceitável para a saúde do paciente ou usuário. Então, mesmo que a gente parta de matérias-primas que são sabidamente, né, historicamente biocompatíveis para indicação de uso do meu produto, eu preciso ver se o meu processo de fabricação afeta essa biocompatibilidade. Então, por exemplo, se a gente pensa em implantes dentários, né, que são fabricados em ligas de titânio, por exemplo, que é historicamente, sempre, sabe aquela coisa, sempre foi assim, o implante dentário, todo mundo sabe, quando é em titânio, o titânio é biocompatível, ele tem uma norma STM que fala, olha, se ele cumprir esses requisitos da STM, ele é biocompatível. Mas como que esse fabricante processa esse titânio para fazer o pino do implante? Então, isso a gente precisa avaliar dentro desse contexto da avaliação da segurança biológica. Aí a gente também avalia, quando a gente tem estudos de caracterização química, que são os extraíveis e lixiviáveis de dispositivo médico, que é um cenário um pouco diferente de farma, né? Muito diferente, porque para dispositivo médico a gente não vai avaliar o material de embalagem, a gente sempre vai avaliar o produto em si, né? Os extraíveis é o que a gente vai expor o nosso produto a um cenário crítico de laboratorial, né? Um processo de extração crítico e extremo, para que a gente obtenha o pior que possa sair daquele cenário, né? Aquele conjunto, perfil de extraíveis daquele produto. E o lixiviável é o que a gente espera que seja liberado numa condição de uso clínico. Só que é muito difícil a gente pensar num estudo lixiviável para dispositivo médico. Porque se a gente pensar num implante, eu vou ter que implantar aquilo num paciente, como que eu avalio o que está saindo desse paciente se eu não sei o que eu estou buscando, né? É diferente de um IFA. Então, se eu estou falando de medicamento, se a gente faz um estudo de farmacocinética, por exemplo, a gente sabe quem a gente está buscando. Agora, no lixiviável, a gente não sabe. Então, a ISO, ela traz para a gente que a gente usa o conceito de extraível, uma condição laboratorial, só que aí a gente não testa uma condição agressiva, a gente vai para uma condição branda, que vai simular aquele uso clínico do produto para a gente saber qual é esse perfil de lixiviável. E o toxicologista atua, então, nesse cenário, avaliando o risco e determinando os limites permitidos, né, e as margens de segurança para dizer se aquilo que foi quantificado, ele é ou não seguro à saúde do paciente, né. Aí o toxicologista pode atuar, então, nas fases de P&D, fase de registro, alterações de projeto, então, por exemplo, num processo de usinagem, o fabricante quer alterar algum
insumo que ele utiliza nisso, né, na usinagem dele. Ele não precisa refazer todos os testes, ele pode fazer uma análise de risco de qual é o impacto se eu mudar desse produto para esse. E ele, claro que ele precisa ter dados abertos, conhecer as formulações desses insumos para que ele consiga fazer essa avaliação. E aí, mas você consegue fazer tudo isso no contexto de gerenciamento de risco, que foi o que a Cris falou, né? Acho que todo o nosso, o pano de fundo de todos nós é esse, né? O gerenciamento de risco. E aí a gente consegue fazer análises críticas, né, desses dados para conseguir comprovar se aquilo é seguro ou não para a saúde do paciente, né? Também a gente consegue participar a ABNT, ela tem comissões de estudos que são espelhos da ISO, que é a instituição, né, que faz as normas para dispositivo médico. Aí a gente consegue trabalhar na internalização de normas e também participar como especialista nos grupos da ISO, que daí a gente trabalha na elaboração dessas normas junto com o grupo internacional. Também é o paralelo com o que o Everson trouxe, né? E das principais dificuldades que eu encontro é que para dispositivo médico a gente tem uma variedade muito grande de materiais. Se a gente pensa assim, o que é dispositivo médico, né? Aí, muita coisa é dispositivo médico, desde uma luva, um lubrificante oftálmico íntimo, um catéter para drenagem intracerebral. A gente tem os de cardiologia intervencionista, equipamentos também, né, tomógrafo, ressonância. Então, é uma variedade muito grande de produtos. Isso é um desafio, mas também é uma coisa muito boa, porque esse conhecimento, essas novidades sempre estão acontecendo, né, com o avanço científico, quando tem um produto inovador, então isso a gente sempre tem que estar se atualizando, né. Uma dificuldade do dia a dia, assim, bem prática, eu acho que é quando a gente pega um estudo de caracterização química, que a gente tem que avaliar o perfil de extraíveis, que essa é uma diferença também com o mercado farma, né. A gente precisa avaliar os extraíveis que são identificados acima do limiar de avaliação analítica, e aí a gente precisa fazer agrupamentos, então é um volume muito grande de compostos que a gente tenta agrupar e justificar esses agrupamentos também. A gente tem que conhecer a fundo todas as estruturas e saber se o mecanismo de ação é similar. Isso é uma dificuldade que eu sinto, assim, por conta do volume de dados, né? Eu acho que esse grupo também se propõe a isso, eu sinto falta de fóruns para que a gente consiga discutir esses temas, né, como toxicologistas, porque, pensa, se eu estou passando por essa dificuldade para dispositivo médico, tem outro colega toxicologista de outra área, ou de dispositivo médico também, que está passando por dificuldades parecidas. E aí a gente conseguir ter fóruns para discutir isso e crescer, né, fazer com que a toxicologia alcance mais pessoas, que tenha mais toxicologistas qualificados para que o mercado, para que a população ganhe, né? Para que a gente tenha avaliações cada vez mais robustas. E acho que era isso da minha parte. Obrigada, Fernanda. Muito legal, muito interessante aprender também sobre essa área e os desafios, né? Fiquei muito imaginando aqui que desafiador mesmo que deve ser com dispositivos médicos, mas em todas as áreas, na verdade, né? E que legal essa troca. Mas então a gente vai chegando ao fim do nosso episódio. Eu quero agradecer os nossos participantes que trouxeram a sua experiência aqui hoje com toxicologia regulatória, e também todo mundo que está dedicando seu tempo para escutar esse episódio. E quem quiser saber mais sobre qualquer um desses temas, pode entrar em contato com a gente, né? E também fica de olho que o nosso grupo especializado, ele já está atuando, né, para organizar cursos, webinars, tem bastante coisa legal que a gente está planejando. Então, um abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigada.